Bom, a gente vai também ilustrar aqui, porque ontem aconteceram alguns depoimentos lá na sede do Ministério Público em Campinas, na cidade judiciária, e parte da investigação está sendo também levada pelos promotores do GAECO. E essa fase de depoimentos, ontem o ex-secretário de Assuntos Jurídicos, Silvio Bernardin, compareceu para ficar frente a frente com os promotores. Chamou a atenção a forma com que ele apareceu lá, com o cabelo cortado, usando o uniforme do sistema prisional. Vamos dar uma olhada na reportagem. O primeiro a depor foi o ex-diretor da Vitale, Ronaldo Foloni. Ele permaneceu na sede do Ministério Público por pouco mais de 2 horas. Foloni seria um dos articuladores do esquema pela Vitale. Ele foi preso ainda na primeira fase em novembro de 2017. O ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas, Silvio Bernardin, chegou para depor no Ministério Público antes das 3 da tarde. Em um carro utilizado para transporte de presos e acompanhado de escolta, Bernardin estava com a cabeça raspada e com uniforme marrom, utilizado no sistema penitenciário. Bernardin ficou cerca de 40 minutos frente a frente com os promotores. Preso desde a última quinta-feira, o ex-secretário é advogado e, por isso, estava preso em uma sala de Estado-Maior em Araraquara. O conteúdo dos depoimentos não foi revelado pelo Ministério Público. O secretário que pediu exoneração assim que teve a prisão temporária decretada pela Justiça é apontado pelo Ministério Público como representante da Prefeitura de Campinas no esquema de corrupção. Segundo as investigações, ele teria articulado para que a Vitale ganhasse a licitação para administrar o Hospital Ouro Verde. Depois que o plano de inserir a OS no comando da unidade médica ter tido sucesso, o ex-secretário fez exigências, que foram cumpridas pela Vitale. A primeira, a contratação da GK Godoy Radiologia, que pertence a Gustavo Catardi Godoy, preso na segunda, para a área de radiologia do hospital. Além disso, Bernardin exigiu a contratação de Gustavo como coordenador de imagem do hospital por um salário de R$40 mil, enquanto a faixa salarial para esse cargo seria apenas de R$8 mil. Em troca, o jornal Correio Popular de Silvino de Godoy, pai de Gustavo, faria matérias positivas da Prefeitura e do Hospital Ouro Verde. Outra imposição seria a contratação do laboratório Silveira Análises Clínicas, com um superfaturamento de R$50 mil mensais. A mulher de Bernardin trabalha no laboratório, que teve o dono Danilo Silveira preso. O MP supõe que a propina seria paga através do salário dela, já que uma parte era paga por fora. A propina do laboratório seria destinada diretamente a Silvio e ao seu braço direito, o lobista João Carlos, o Juninho. Por fim, a contratação da lavanderia Green Lave, de Felipe Braz, também preso na operação. Felipe Braz mora no mesmo prédio que Bernardin. O dinheiro desviado pela lavanderia seria de propina destinada à própria prefeitura. De acordo com o MP, o serviço prestado para a lavagem de panos de chão não era necessária, o que demonstra a exigência da contratação pela prefeitura. As empresas ainda são investigadas por superfaturar o preço dos serviços prestados e não cumprir o contrato previsto. Somadas todas as fases da Operação Ouro Verde, os desvios de dinheiro chegam até agora a R$7 milhões. Bom, a reportagem explicou, né, mas havia essa discussão, né? E algumas pessoas estranharam o fato do ex-secretário Silvio Bernardin ter comparecido lá com o cabelo raspado, né, cortado e também com o uniforme do sistema prisional. Por que houve essa dúvida? Porque, normalmente, em prisão temporária, não se tem esse protocolo, né? Só quando a pessoa vai para o sistema prisional mesmo, ou depois de julgado, coisa e tal. O fato é que ele teve, por conta de ser advogado, ele foi levado para o sistema prisional, porque ele ocupou uma cela especial num presídio em Araraquara. E para entrar no sistema prisional, no caso na penitenciária, aí sim precisa se adequar ao protocolo, a toda a questão administrativa do presídio, e por isso ele teve essa questão diferentemente dos outros presos nessa fase, nessa terceira fase.
Bom, Rose, a Rose também já tinha Deixa adiantado. eu só colocar, claro. em relação ainda ao Silvino, nós conversamos ontem. Ontem houve troca de advogados do caso Silvino. Saiu o Alexandre Cunha, que era o advogado que estava desde na quinta-feira, quando ele foi do preso. Silvio Bernardini, né? Silvio Bernardini. E entrou Flávio Henrique Pereira, que é o novo advogado. Nós conversamos com ele ontem. O Silvinho não falou nada ontem aos promotores. Por quê? Porque como o doutor Flávio assumiu o caso ontem, tipo na hora do almoço, ele não tinha se inteirado ainda do teor da acusação do Ministério Público e, portanto, então, ele pediu aos promotores, pediu para que o Silvio não falasse nada, para ser remarcado uma nova audiência e aí sim, se for o caso, o Silvio vai falar. Então, ele ficou 40 minutos lá dentro e, então, ele não falou nada. O que o advogado falou em relação ao tratamento do Silvio com essa roupa de presidiário, usando as algemas nas mãos, as correntes nos pés, ele disse que, no entendimento dele, há um abuso e que ele, inclusive, iria entrar com uma ação. Hoje, ele não especificou que tipo de ação, de procedimento que ele vai entrar para poder denunciar esse abuso em relação ao Silvio Bernardini, porque, segundo o Flávio Henrique, o Silvio não é réu, ele ainda é investigado, né? Mas aí tem essa sua explicação que nós ligamos ontem para a SAP e foi a explicação que a SAP deu. Quanto ao protocolo lá do cabelo, do uniforme, dá para entender. O caso da algema realmente é discutível, né, Rosa? Acho que ele estava sendo lá escoltado, não havia necessidade, aparentemente... E nos pés, né? De colocar algema. Agora, o que me disseram é que todo preso que está no sistema penitenciário, quando ele chega no sistema judiciário hoje, tem algemas nos pés e essas algemas ocorrentes... algemas nas mãos e essas correntes nos pés. Quando eu fazia muito matéria na rua, eu me lembro que o preso chegava com algemas nas mãos apenas. Então, só se aumentou aí, houve essa mudança, né? Apenas para a gente ilustrar aqui, porque às vezes o ouvinte, o telespectador entra em contato e a gente tem algumas especificidades. Pode estar havendo abuso, pode não estar. Agora, o fato é que é o seguinte, se tiver um protocolo, aí tem a reclamação do outro lado. Fala, por que todo mundo vai de algema e ele não, né? E ele não. Então tem todo esse detalhe que a gente tem que esmiuçar aqui para tentar realmente traçar pelo menos um padrão e para que as informações cheguem de forma correta.